E o Vessone trouxe as últimas informações do Coringão, que voltou a treinar nesse final de semana passado, já está aí ali em atividade, se preparando para o próximo desafio, que será no domingo 13 de julho, contra o time do Red Bull Bragantino. Tá chegando, fiel. A hora não passa, os dias não passam, a saudade de ver o nosso Coringão entrando em campo é grande, mas faltam aí praticamente uma semana e meia e a hora tá chegando e a gente vai ver aqui as últimas notícias do Corinthians. Mas antes de eu soltar aqui o vídeo, as novidades, já se inscreve aí no canal. Se você não é inscrito ainda, ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário também. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Já compensou pra caramba. Então, ele sair a rescisão, quem tem que dar é o Corinthians. Só que pro Corinthians dar a rescisão, ele também tinha que abrir mão de alguma coisa. Mas eu repito, ele poderia abrir mão bem menos. Se fosse outro, nem abrir mão abriria. Então, ele também fez a parte dele. A gente não pode negar isso. O Coronado, o empresário dele, também tiveram o entendimento de não ou de atrapalhar menos a instituição possível. Óbvio que ele não ia abrir mão da dívida que tinha com ele. Era cerca de 8 milhões para o Coronado e 1 milhão e pouco de luvas, não sei o quê, de comissão que não tinha pago para o empresário. E aí o Corinthians parcelou em 19 vezes. Por isso que ele fala do parcelamento. Ele poderia também falar, não vou parcelar tantas vezes, eu não quero parcelar. Mas o Corinthians ia falar, então você fica até o final do ano. E ele ia perder a janela também. Então, os dois sabiam que precisavam abrir mão de alguma coisa ou ceder alguma coisa. E fizeram. Acho que tanto o Fabinho nessa daí, e o Osmar, enfim, quanto o empresário dele, cada um cedeu numa parte. Me parece ter ficado bom para... Ele vai ganhar o dinheiro dele lá na Arábia de novo, no Catar. O Corinthians se livra de um grande valor pela frente e ainda consegue um acordo de parcelamento pelo que devia. E aí, só lembrando, né? O seu Augusto Melo falava que estava tudo em dia, mas uma aí que não estava em dia, muito legal, né? Parabéns aí pro Augusto Melo por falar que estava tudo em dia. Eu sempre deixo para votar na enquete para o final da enquete. Mas já que eu estou falando dele, me parece que foi uma passagem, na minha cabeça, na minha visão, dentro do esperado. Porque eu falei aqui para vocês na sexta, quando ele não tinha nem só tinha a saída, não tinha a palavra dele, ele foi dar a palavra mais tarde, soltar lá na rede social dele, por isso que eu não tinha comentado. Eu não esperava tanto dele. Então, para mim, ficou dentro do que eu esperava. Lampejos, dificuldade física, com a bola no pé ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Só que fisicamente, o futebol brasileiro para ele não dá. Vessori, se ele acertar com um clube brasileiro e jogar bem, beleza, eu vou ficar bem surpreso. E vou falar isso aqui com honestidade. Eu não esperava, para mim o futebol brasileiro, ele não suportava e ele tá no clube X e tá suportando bem. E no sequência de jogos, jogando todas, apanhando, levantando, começando de novo e vambora e tudo mais. Eu não espero isso dele no futebol brasileiro, ainda mais aos 33, 34 anos. Para quem jogou muito tempo fora do Brasil. Então, do que eu lembro dele, do que eu lembrava, de saber que ele jogava muitos anos fora do país, sobretudo em países que o futebol joga pouco, que não era nem a Arábia como é hoje, né, muito mais forte e tudo mais. E esse período, ele não pegou todo o período de Arábia forte, ele ainda pegou um período de Arábia mais fraca. Ficou dentro do que eu esperava. Lampejos, muita dificuldade física, sem brilhar, sem conseguir ficar titular. Tá? Então, essa é a minha visão. A passagem dele fica marcada por alguns golaços, como aquele no clássico contra o São Paulo, né? A chapada que ele dá, por exemplo, naquele 2-2. Aquele jogo prime dele contra o Fortaleza, que foi uma das maiores atuações individuais que eu lembro recentes de um jogador do Corinthians, né? O que ele faz ali diante do Fortaleza na Sul-Americana.
muita dificuldade física, muita dificuldade para voltar a jogar depois de problemas físicos. Isso sempre me pegou muito, né? Ele bateu aqui as costas, o ombro. O cara, lembra que o cara deu uma ombrada nele, não sei o que, nas costas, tal, no ombro, ficou não sei quanto tempo parado. Pô, não voltava nunca, cara. Era a reta final, será que não valia ali um esforço maior, tomar uma infiltraçãozinha no ombro? Vamos pro jogo, cara, vamos jogar a reta final, semifinal, final, o bicho tá pegando. Então, isso sempre me incomodou bastante, né? Como ele já é um cara muito bem financeiramente, é um cara que já não precisa... Ainda o futebol para ele não é mais um prato de comida, né? Ele claramente tem uma condição, por mérito dele, obviamente, parabéns a ele. Ele tem uma condição boa. Ele também não era aquele cara que estava pronto para tudo, a todo momento, ia no limite dele, ia sempre dentro do que ele podia fazer e tudo mais. Nada além daquilo ali. Assim, eu nunca enxerguei o Coronado fazendo algum tipo de esforço além do que, eu estou bem, eu vou pro jogo. Se eu não tiver mais ou menos, eu já vou pro jogo. Posso estar enganado, mas sempre foi a impressão que eu tive dele. Então foi uma passagem que eu acho que o título paulista vai marcar todos esses jogadores. Eu acho que o Coronado a gente sempre vai lembrar, pelo menos na minha visão, de alguém que entregou não muito, mas que também estava lá e ajudou de alguma maneira a conquistar um título estadual diante do Palmeiras, evitando o tetra do maior rival, aquela coisa toda. Então acho que vai ficar mais ou menos o tempo. Mas de qualquer maneira, eu acho que a saída dele ela tem dois lados. Qual é o lado bom? O financeiro, de um cara que ganhava para ser titular. Convenhamos, você pagar o que o Augusto e o Rubão aceitaram pagar para o Coronado era para ser dono do time. Dono do time eu tô exagerando, mas era para ser titular, certo? Ninguém vai entrar no lugar desse cara. Ele cara ganha bem e ele vai jogar todas. Ou vai estar sempre à disposição praticamente para ser titular. E não era o caso. A outra coisa nenhum time é mentira, porque o Palmeiras tem, o Flamengo também, enfim. Mas poucos times brasileiros tinham Garro e Coronado para reserva. A gente estava muito bem servido de meia. O Matheus Araújo era o terceiro, lembra? Agora a gente não tem mais o Coronado. Eu acho que esse é um ponto. O Garro teve muita dificuldade física até agora. A gente espera que não tenha mais. Na reta final do ano passado, a gente lembrava do Coronado? Vamos ser sinceros? Não, né? O Garro jogou todas. O Garro Prime jogava todas. Deitando e rolando. Ele entrava de vez em quando. E agora? Caso o Garro tenha um problema ou outro. Nós não temos ali outro meia. Virou uma dificuldade agora. Eu acho que a gente estava muito bem servido com um reserva muito bom no lance de ser reserva. Cara, você ter um Coronado como reserva é um luxo para quem tem a situação financeira que o Corinthians tem. Era até um luxo, era muito luxo. Não tinha essa condição o Corinthians. Times que têm grana podem ter o Coronado de reserva. O Corinthians não podia. Só que precisa ter alguém. Acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. O Garro jogando, beleza, a gente não vai nem se importar. Quando o Garro não jogar, vai faltar alguém. Tá? Então acho que é um pouco do que eu queria passar em relação ao Rodrigo Garro ao Igor Coronado. Desejo boa sorte. Acho que a saída, no fim das contas, financeiramente para a instituição vai ser boa. Hoje eu vi os meninos falando lá no Io Corinthians, o programa das 2 horas. Mas agora saiu o Giovani, o Alex Santana e o Coronado, né? Então está sobrando um bom salário por mês para ocupar a folha. Mas a gente tem que diminuir a folha. A nossa folha está muito alta. A tendência
pelo menos se fala ali nos bastidores, tentar contratar 2 jogadores, 3, enfim, livre no mercado. E aí, ó, nada contra quem deu a informação, né? Acho que foi até o Bruno Andrade e o André Hernan, que eu gosto muito. O Corinthians sinaliza numa tentativa de compra do Biel, o Sporting pede 7 milhões de euros pelo Biel. Na nossa situação financeira, você vai fazer uma aposta de 7 milhões de euros? Isso me soa como uma insanidade. Insanidade. Que seu Fabinho não pode cometer, Osmar Stabile não pode cometer. Não. Por isso que eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa possibilidade. Porque nós estamos se livrando de jogadores. Nosso elenco é pior, hein? Hoje, quero lembrar que o nosso elenco está pior do que quando saiu para a parada. Só para lembrar, ok? Não chegou ninguém e já saíram Giovani, Alex Santana e também o Igor Coronado, ok? Só fazer esse parênteses. Nós estamos abrindo espaço na folha, não é para preencher. Que eu saiba, é para tentar pagar nossos salários em dia. Coisa que o Corinthians está com muita dificuldade. Teve que entregar a carta de crédito da federação para um banco e pegar um dinheiro para poder pagar os salários aí, os últimos salários. Então, acho que essa é uma situação que a gente tem que dizer que é importante. Eu não vejo condição do Corinthians contratar ninguém por milhões de euros, muito menos o apostar no Biel. Sinceramente, eu não vejo condição nenhuma disso. Sinceramente, deixando bem claro isso. Vessori faz o quê? Dá espaço para os moleques da base e vê o que acontece. É a nossa realidade, gente. Infelizmente, é a nossa realidade. O João Ricardo fala, Vessori, vai contratar quem? Eu imagino que cara livre no mercado, livre, sem R$1 para pagar para outro clube. Vai ter que pagar salário, luva e comissão do empresário. Aí vai ter que pagar. Mas sem gastar dinheiro para tirar de coisa. O Ricardo Araújo fala, mas eles noticiaram que o 7 de euros é para 100. O Corinthians quer comprar uma fatia menor. Cara, Ricardo, com todo o respeito, vai comprar 50%, 3 milhões e meio de euros. Não temos dinheiro para isso, meu caro. Nós estamos com 3 transferban para explodir. 100 milhões na FIFA. Garro, Torres e o Garro, Torres e o Rojas. 100 milhões. Nós não temos dinheiro para comprar, fazer outra dívida internacional. Não tem, cara. Infelizmente, essa é a nossa verdade hoje. Essa é a nossa realidade. Não tem jeito, cara. O Marcelo Henrique fala, o Corinthians precisa peneirar jogadores de clubes médios e pequenos fora ou da segunda divisão do Brasil. Contratar uns 6 mais baratos com contrato de 2 anos, se vingar, ganha 1 ano. Esses caras vão comer a grama. Marcelo, o Dorival ele gosta muito do que você está dizendo, assim, de fazer esse tipo de coisa. Ele sempre ele não se importa de trazer um cara da Série B. O Wellington Rato hoje jogou no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, mas o Wellington Rato era rebaixado com o Atlético de Goiânia. Aí o São Paulo foi e apostou nele. Aí era mais difícil, né? Aí é mais difícil. Então, a gente precisa ter essa humildade de entender que a nossa realidade não é a realidade de gastar milhões comprando jogador, cara. Não tem jeito. Eu não queria ter esse discurso, não queria ser sincero com vocês, mas é a verdade. Infelizmente, cara. Infelizmente é a verdade. Doe a quem doer. É só a realidade. Nós estamos com dificuldade para honrar os compromissos. Quer uma prova disso? Põe na tela aí, Franco Delgado aí, por gentileza. Vocês vão lembrar,
Esse uruguaio jogava no sub-20. É inacreditável. Foi contratado nessa grande parceria, como dizia o Augusto e o Claudinei Alves. Num primeiro momento falaram que não gastava nada com nenhum jogador. E aí esse Franco Delgado, eu sabia que ele estava no Danúbio do Uruguai. E aí a ex-diretoria de base foi participar de um podcast. E aí eu, lá do Marcelinho, eu mandei pro produtor, falei, pergunta para ele se nem no Franco Delgado gastou dinheiro. Porque eu sabia que ele estava num clube uruguaio que não era parceria para tirar um cara, um moleque de clube uruguaio sem dinheiro. E aí na hora lá ao vivo, não, é parceria, não gastamos nada, tal. Eu falei, beleza. No outro dia, a assessoria do clube me procurou, falou, olha, nosso diretor falou aquilo, mas não é que é de graça, mas não é de graça. A gente tinha um crédito na FIFA, usamos o crédito na FIFA, tal. Eu falei, quanto? Não, isso a gente não pode falar. Aí eu lembrei do menino Kelvin, né? Que era um meia que o Almeria tomou do Corinthians e o Duílio foi à FIFA, falou, ó, tomaram o meu garoto, na época a gestão do Duílio entrou na FIFA e deu 400 mil euros de ganho de causa. Então, parte desse dinheiro foi usado para trazer o Franco Delgado. E aí depois o Corinthians meio que confirma 115 mil dólares para pagar para o Danúbio. Cara, é dinheiro, né? 600, 700 pau para um garoto de base é dinheiro. Aí ele acionou o clube dizendo que estava com muitos meses de FGTS, maio, junho, julho, acho que são 8 meses de FGTS até, enfim, entrou na justiça e a justiça então concedeu a sua saída unilateral e agora tem um processo na justiça aí que vai rodar entre multas por não pagamento do FGTS, honorários, tal, tá dando mais ou menos 600 mil. Gastou uns 600, mais 600 que vai rolar na justiça, e se demorar muito na justiça vai para mais de 1 milhão, mas vamos parar nos 600. É 1 milhão e 200 aí. Ótima condução aí do Augusto e do Claudinei lá na base. É o que eu falo, essas pessoas, e o que me irrita, né, em quem idolatra dirigente, essas pessoas vão passar, o rabo do foguete vai ficar, e vai ficar pro Corinthians aí então, essa daí, perdeu o jogador, e agora tá com essa bucha aí. No processo que a gente baixou, 15 mil salário no primeiro ano e 20 mil no segundo, terceiro e quarto anos. É que agora vai rescindir, mas olha o salário do cara. E aí o papo era de que não podia aumentar o salário do Denner, que é uma das maiores revelações nossa da base, e que precisou vender ele e tal, porque a multa era muito baixa, porque o salário era baixo, e aí podia perder o Denner. Aí o salário do Denner de 5, 8 mil reais não podia aumentar. E o do Uruguaio trouxeram a 15 pau o primeiro ano e 20 pau os últimos 3 anos. Muito legal, não? Muito legal. E é isso, gente. E tá sobrando aí agora, o jogador então consegue a rescisão, será publicada no BID da CBF, porque a justiça vai mandar e a CBF vai cumprir. É assim, justiça manda, você cumpre. E nós vamos sobrar com 600 pau pela frente aí. Ele vai vingar? Não sei. Não faço a mínima ideia. No Corinthians não foi nem inscrito na Copinha. Não tinha condição de jogar na Copinha. Não estava entre os 30, 20, 30 da Copinha. Muito legal, não? Muito bacana. Baita contratação. Um bom dinheiro investido aí. É por isso que nós estamos nessa situação que nós estamos. Casos de Jonathan Cafu com Andrés. Tem muitos aí. Matheus Alexandre. Tem bastante aí. Heitor Casagrande, o zagueiro. Trouxe aí no Andrés e depois o Duílio renovou. Do Sub-23. Grande Heitor Casagrande. Eu não esqueço dele, não. E aí vocês me perguntam por que na janela não vai contratar ninguém? Por casos como esse. Porque nossa dívida implode e vai ter esse monte de processo judicial. Exatamente por casos como esse aí. Que é desperdício de dinheiro, né? É quando você... Uma coisa é tentar contratar um jogador e acontecer dele não dar certo. Numa situação normal, sei lá.
Dá um exemplo aí. Não é nem o caso. Eu vou dar o exemplo de um cara que tá jogando e tá dando certo, né? Mas não é o caso. Mas é só para vocês entenderem. O Martinez estava lá nos Estados Unidos, gastaram 1,5 milhão de reais. Um salário, perdão, 1,5 milhão de dólares para tirá-lo dentro do que é o futebol de hoje, me parece ok. Não deu certo. Cara, 30 anos, seleção venezuelana, não era um valor absurdamente. O cara é titular da seleção venezuelana, que tá fazendo bons campeonatos e tal. Acontece. Mas tem uns aí que é brincadeira, né? Quando você vê lá o que foi investido e tal, a chance de dar ruim ela é muito grande, né? Lili Nascimento também chega aqui no Sport Center com as informações do Timão. O que está acontecendo por aí, Lili? Já tô vendo que, assim, futebol nacional fora mundial segue também. Segue mesmo, Mari. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Nós acabamos de entrar aqui na sala de coletiva. Até então estávamos acompanhando, né, o treino aberto ali do Corinthians, a atividade dos atletas, fizeram uma dinâmica ali de enfrentamento em campo reduzido. Todos os atletas presentes. Yuri Alberto treinando separado, né? Ele tá nessa transição para o campo, iniciou no último treino, então aos poucos ele deve retornar depois da lesão que ele teve na lombar. A gente acompanhou então parte desse treinamento. A gente lembra que o Corinthians volta a campo no dia 13 de julho na Neoquímica Arena contra o RB Bragantino. O Corinthians que vem de uma sequência aí de 4 jogos sem vencer, então se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro e depois, claro, também a Copa do Brasil, os 2 jogos ida e volta contra o Palmeiras. Bom, nós estamos aqui na sala de coletiva porque daqui a pouquinho iniciará uma coletiva de imprensa com o preparador físico, o Celso Rezende, e também com o Heverson Pimentel, coordenador de performance do Corinthians. Então teremos a oportunidade aí para falar sobre os atletas, condicionamento físico, sobre a sequência de lesões, né, nos últimos jogos. O Corinthians que vinha há um tempo aí sem ter atletas lesionados. Então conversar um pouco sobre isso e toda a preparação para essa retomada importante para a sequência no Brasileirão. A gente já está aqui aguardando, daqui a pouquinho deve começar. Eles só estão terminando o treino lá com os outros atletas. O Memphis Depay está no treino também, participou de toda essa dinâmica, de todas as atividades. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao longo da programação da ESPN também para falar sobre essa entrevista coletiva e atualizar aí o Corinthians, que está contando os dias para retornar aos gramados, Mari. Perfeito, Lili. Mais do que combinado, então a Lili segue acompanhando e trazendo tudo pra gente do Timão. Seguimos o... Muito bem, Fiel. E você viu as últimas notícias, o Vessone trazendo aí informações, a Lili também trazendo informações. Vou deixar os créditos ao canal Meu Timão e também a ESPN Brasil no link, o link na descrição do vídeo. E vou falar aqui também a respeito de alguns recados mais para informação importante para você corintiano, que é o seguinte: as catracas com a biometria facial, algumas já foram implementadas, cerca de 140 catracas. Foi feito ali um teste, foram convidadas 1.000 pessoas, mas aparentemente umas 800 e poucas compareceram para fazer o teste ali da biometria facial. E dentro desse teste, tivemos apenas um problema com a biometria facial. Porém, a ideia é que o torcedor corintiano, para os próximos jogos do Corinthians, seja contra o Bragantino, ou seja os outros jogos a seguir, tem ali a consciência de entrar mais cedo no estádio do habitual. Se você tem o costume de chegar cedo ali, ficar ali ao redor do estádio, ou ir ali pro PDE dos Gaviões, no Arthur Alvim, da Estopim, que tá tudo ali próximo, ou ali no Rolê 011, e você costuma entrar meia hora antes do estádio, 10 minutos antes, ou entra justo para a hora do jogo, então a ideia é que vocês entrem o quanto antes possível, pelo menos esses primeiros jogos, até a gente testar ali bem a biometria facial para não ter nenhum tipo de problema, porque como está começando ainda, está sendo implementado agora, provavelmente vai ter problemas, e isso vai gerar muvuca na entrada ali, vai gerar atraso. Então a ideia é que nos próximos jogos, você ao invés de ir ali, ficar ali na redondeza do estádio, tomando a sua gelada ali, como você gosta, tal,
vai direto pro estádio, 1h30 antes, 2 horas antes, já tenta ali, é um jogo, pessoal, 2 jogos, 3 jogos que seja, até o sistema ele rodar redondinho, direitinho, pra gente não ter nenhum problema ali de atraso na entrada da Fiel na nossa Neoquímica Arena, porque a ideia é que quando o Coringão entrar em campo, a arena já esteja ali lotada, todo mundo ali esperando o Corinthians pra gente apoiar como sempre ali os 90 minutos e não ter aquela muvuca do lado de fora querendo entrar com problema porque a biometria facial não reconheceu e tal. Então a ideia é que todo mundo faça a sua parte, todo torcedor faça a sua parte, chegue antes e consiga ali entrar no estádio o quanto antes, para na hora do jogo tá todo mundo, o estádio lotado como sempre, para fazer uma festa linda como a gente tem feito aí sempre, a fiel torcida, beleza? Bom, é isso aí, essas são as últimas notícias do Coringão. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago de volta pro canal, por isso se inscreve aí, se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, e meu muito obrigado aqui a todos que já fazem isso, você que sempre vê os vídeos, deixa o like, deixa o seu comentário, você que também está se inscrevendo, tivemos aí um crescimento de muitos seguidores, teremos aí a meta de chegar a 55 mil não, porque já tá ali, né, falta pouquinho, então vamos colocar uma meta aí de chegar a 60 mil seguidores no nosso canal, beleza? Bom, um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!